Alô, amigos do canal Estudando Línguas e Temas Diversos. Hoje nós vamos estudar a hifenização na língua inglesa. Eu estava lendo esse livro, esse dicionário aqui da Oxford University, o Concise Oxford English Dictionary, 11th edition, e nesse dicionário eu encontrei uma parte aqui de gramática que trata de um assunto, desse nosso assunto da nossa aula de hoje, que é a hifenização, né? Hyphenation, né? Então está aqui o texto, eu fiz a tradução desse texto, tá? Neste documento aqui, tá? Então, para a gente estudar com mais detalhes a questão do hífen, em que situação se coloca o hífen na língua inglesa, né? Como o hífen é tratado na língua inglesa. Você sabe que na língua portuguesa o hífen é um assunto altamente complexo, né? Eu já postei no nosso site aqui, estudando a língua portuguesa, já coloquei vários posts sobre hífen, né? As pessoas que quiserem saber, basta fazer uma busca aqui no nosso blog ali de Estudando a Língua Portuguesa, né? E aí nós vamos ter aqui vários materiais, vários posts sobre hífen. O que eu estou tentando dizer para vocês é que hífen é um assunto complicado e que atrapalha muito a vida de quem é obrigado a redigir textos, né? Como advogados, né? E então, na língua inglesa vocês vão perceber que é um assunto bastante singelo e fácil de ser tratado, tá? Talvez seja essa aí a diferença entre uma língua fácil de ser estudada, uma língua com penetração no mundo todo, né, o inglês, por uma língua de uso restrito, né, cada vez mais restrito, que é o português. Tá? Então vamos ver aqui. Então vocês perceberam, né? Existem várias situações que no português que as palavras são com hífen, sem hífen, né? Uma infinidade de regras. Tá? No nosso blog aqui, Estudando a Língua Portuguesa, eu coloquei vários materiais para vocês estudarem, tá? Então agora nós vamos, no nosso blog aqui, Estudando a Língua Inglesa, também coloquei aqui o uso do hífen na língua inglesa, tá? Esse último post agora, que eu coloquei agora, hoje, tá? Vai estar aqui em amarelo, vai estar o texto em inglês, e em azul aqui o texto em português traduzido, tá? Já mostrei de onde é que veio a origem desse texto, tá? E então agora nós vamos estudar esse texto, tá? Pronto? Convido vocês a acessarem sempre aqui o nosso blog, aqui Estudando a Língua Inglesa, tá? A gente está sempre colocando novidades aqui, estudando língua inglesa, tá? blogpost.com.br, tá? Então, vamos ao nosso estudo. Vamos começar o nosso estudo, tá? Preste bem atenção porque é uma coisa bastante fácil o estudo do hífen em inglês. Então, conforme eu falei, aqui em amarelo é inglês e aqui em azul é português, tá? Hyphenation, hifenização. Although standard spelling in English is fixed, the use of hyphenation is not. Ou seja, embora a ortografia padrão, né, spelling standard, a ortografia padrão em inglês esteja fixada, o uso da hifenização não está. Tá?
Aqui o que está tentando dizer é que a, a grafia no inglês tem regras fixas, tá? Mas o hífen não tem regras fixas, tá? A colocação do hífen não está fixada em regras, tá? In Standard English, a few general rules are followed and these are outlined below. No inglês padrão, algumas regras gerais são seguidas e elas são descritas abaixo, tá? Então, no inglês padrão, algumas regras gerais, tá, são seguidas, tá? E elas vão estar descritas aqui embaixo, tá? Primeiro, non-compounds, ou seja, nomes compostos, ou seja, substantivos compostos, tá? Então, coloquei aqui só nomes compostos. There are no hard and fast rules to determine the use of one word, two word or infinitive forms, except when used to show grammatical function. See below. Whether, for example, to write airstream or airstream. Não há regras rígidas e fixas para determinar o uso de uma palavra, duas palavras ou formas hifenizadas, exceto quando usada para apresentar a função gramatical. Veja abaixo. Depois abaixo aqui nós vamos ver a função gramatical, tá? Por exemplo, podemos escrever airstream sem hífen, tudo junto, airstream com hífen e airstream separado sem hífen, tá? Então, o que está sendo dizendo aqui é que não há regras rígidas e fixas para determinar o uso de uma palavra, ou de duas palavras, ou de uma forma hifenizada, né? Aqui seria o uso de uma palavra, aqui o uso de duas palavras, ou da forma hifenizada, tá? Exceto quando usado na apresentação de uma função gramatical, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, vocês perceberam que pode usar essas três formas, tá? Então, all three forms are found in use in standard text. Todas as três formas são encontradas no uso de textos padrão, tá? Então, todas essas três formas podem ser usadas, tá? E são encontradas também, podem ser usadas ou encontradas. However, the evidence of the modern English indicates a tendency toward avoiding hyphenation in general, showing a preference for airstream rather than airstream and for airride rather than airride. Entretanto, a evidência do inglês moderno indica uma tendência, tá? No sentido de evitar a hifenização, né? A hifenização no geral, mostrando uma preferência por airstream sem hífen, tudo junto, né? Em vez de airstream separado com hífen. E de airride em vez de hífen-ride, tá? Então, a tendência do inglês moderno é pelo uso das palavras juntas e sem hífen, né? Airstream e airride, né? Aqui no caso, né? Neste caso aqui do airstream, né? Juntas sem hífen ou separadas também sem hífen, tá? Então, de um modo geral, se evita o uso, se evita a hifenização em geral, tá? Avoiding hyphenation in general, tá?
There is an additional tendency for the form to be one word in US English and two words in British English. Example, coffee pot tends to be the more common form in British English, while coffee pot tends to be more common in US English. Existe uma tendência adicional para a forma ser uma palavra no inglês dos Estados Unidos e duas palavras no inglês britânico. Por exemplo, coffee pot tende a ser a forma mais comum no inglês britânico, né? Duas palavras. Enquanto coffee pot tudo junto, uma palavra só, tende a ser mais comum no inglês dos Estados Unidos, tá? Então, existe uma tendência adicional para a forma ser uma palavra, né? No inglês dos Estados Unidos e duas no inglês britânico, tá? To save space and avoid confusion, only one of the three possible forms, the standard British one, is entered in the dictionary. Então, para economizar espaço e evitar confusão, apenas uma das três formas possíveis. A do padrão inglês está escrita no dicionário, né? É o dicionário que eu mostrei para vocês no início, tá? Que é o Concise Oxford English Dictionary. Então, voltando aqui, então para economizar espaço no dicionário, né, se usa apenas uma das três formas possíveis, né? A do padrão britânico, tá? Do padrão britânico, que é coffee pot aqui, né? Por exemplo, coffee pot tende a ser a mais comum no inglês britânico, né? Então se usa mais essa forma. This does not, however, imply that other forms are incorrect or not used. Isto não significa, no entanto, concluir que outras formas estejam incorretas ou não são usadas, né? Ou não sejam usadas, tá? Bom, agora vamos ver a grammatical function, né? Função gramatical. Hífens are also used to serve certain grammatical function. Então, os hífens são também usados para apresentar determinadas funções gramaticais. When a noun compound made up of two separable words, example, credit card, is placed before another noun and used to modify it. The general rule is that the noun compound becomes hyphenated. Example, I used my credit card, but credit card debit. Né? Aqui sem hífen, aqui com hífen. Vamos traduzir. Quando o nome composto constituído de duas palavras separadas, por exemplo, credit card, é colocado antes de outro nome e usado para modificá-lo, a regra geral é que o nome composto torna-se hifenizado. Por exemplo, aqui, credit card debit, né? Então, repetindo, quando o nome composto constituído de duas palavras separadas, por exemplo, é colocado antes de outro nome, né? E é usado para modificar esse nome, a regra geral é que esse nome composto torne-se hifenizado, tá? Por exemplo, aqui eu diria I used my credit card, né? Sem hífen. Mas se eu disser I used my credit card debit, né?
Aí então, como ele está modificando, ele está antes desse nome, né? Debt, né? Ele tende a ser usado hifenizado, tá? This sort of regular alternation will be seen in example sentences, but is not advisor explicitly mentioned in the dictionary entries. Esse tipo de alternância regular será vista em exemplos de frases, mas não é de outra forma mencionado expressamente nas entradas do dicionário. A similar alternation is found in compound adjectives such as well know. Uma alternativa similar é encontrada em adjetivos compostos tais como well know, né? When used predicatively, example, after the verb, such adjectives are generally unhyphenated, but when used attributively, example, before the noun, they are generally hyphenated. Então, quando utilizado predicativamente, isto é, após o verbo, esses adjetivos, como well, now, são geralmente não hifenizados, tá? Aqui, ó, he is not well know. Ele é usado depois do verbo is aqui, né? He is not well know, sem hífen. Mas quando usado atributivamente, ou seja, antes de substantivo, pointer, né? Eles são geralmente hifenizados, tá? Então, quando ele é usado antes, né? He is not a well known painter, né? Ele não é um pintor bem conhecido, né? Quando ele vem antes aqui, tá? Aqui são geralmente hifenizados, essas duas palavras, tá? General rules governing verb compounds means that where a noun compound is two words, example, beta, test, and verb derived from it is normally hifened to bet test. Uma regra geral que rege os verbos compostos indica que onde um nome composto é duas palavras, por exemplo, beta, test, qualquer verbo derivado dele é normalmente hifenizado. Do, beta, hífen, test. Tá? Então, uma regra geral que rege os verbos compostos, né, indica que onde um nome composto é duas palavras, né, por exemplo, bet test, qualquer verbo que seja derivado desse nome é normalmente hifenizado, tá? Então, this alternation is shown explicitly in the dictionary text for relevant entries. Essa alternância é mostrada explicitamente no texto do dicionário para entradas relevantes, tá? Então, a nossa fonte de estudo foi o Concise Oxford English Dictionary, tá? Nós estudamos um assunto inédito, tá? Que eu acredito que tenha sido tratado, não tenha sido tratado com a amplitude que mereça, né? Que é a hifenização no idioma na língua inglesa, tá? Então vocês viram que o hífen é de uso bastante fácil, né? E opcional na língua inglesa, né? Conforme foi colocado aqui logo no início, né? Although standard spelling in English is fixed, the use of hyphenation is not. Ou seja, o uso do hífen na língua inglesa não é fixado em regras, tá? Então, até uma próxima aula. Bye!